Abra comigo a Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 4. Encontrando esse texto, já se põe em pé e nós vamos ler a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 4. Nossa reflexão essa noite é a partir de um verso, o verso número 17. Carta de Paulo aos Colossenses, eu dizia, capítulo 4, verso número 17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Leia comigo. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. A BV Books lançou uma nova edição de uma tradução muito técnica chamada a LTT. Tradução literal do texto tradicional, é isso que LTT significa. Essa tradução, que não é a mais suave para a leitura, no entanto, como eu disse, ela é muito técnica, muito minuciosa na tradução de cada palavra. E esse mesmo versículo que nós acabamos de ler, foi assim traduzido nessa LTT. E dizei a Arquipo: atentamente olhe e cuida, tu, daquele encargo de servir que recebeste no Senhor Jesus, a fim de que o cumpras plenamente. Se você exerce posição de liderança, deve saber que chamar a atenção das pessoas publicamente nunca é recomendável. A bem da verdade, mesmo que você não exerça posição de liderança, se já foi chamado a atenção publicamente, com toda certeza sentiu-se muito constrangido, muito embaraçado, como alguém descreve o desejo de ser um avestruz e enfiar a cabeça na terra para não ser visto, sumir. É evidente que Paulo de Tarso, um homem sensível e amoroso, sábio, sabia disto. E, no entanto, ainda assim, não viu alternativa, senão deixar um recado para o nosso irmão Arquipo no fim da carta que foi lida por toda a igreja, perante toda a igreja, publicamente. Imagine-se Arquipo sentado, a igreja se reúne para ouvir a carta de Paulo, e dizei a Arquipo, e ele, é comigo. E, no entanto, vem em seguida uma repreensão. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Evidentemente, portanto, são palavras importantes. Não era uma palavra que Paulo poderia deixar de dar somente para preservar seu irmão Arquipo do constrangimento. Não era algo que poderia esperar. Era algo urgente. Era algo de suma importância. E a nossa reflexão esta noite, amados irmãos, a partir destas palavras, respeita também ao ministério que cada um de nós recebeu do Senhor. E eu afirmo isso sem qualquer ressalva, que todo crente em Jesus Cristo recebeu do Senhor um ministério, um encargo de servir, uma obra e uma tarefa a desempenhar para o Senhor. E o Senhor dirige a nossa atenção esta noite, cada um de nós olhando para a sua própria função no corpo de Cristo, dizendo: atenta, Hugo, e você pode colocar o seu próprio nome. Dizei a Hugo, como dizer a qualquer um de vocês: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos esta noite: Deus confiou um ministério ao irmão Arquipo. O ministério é mais do que um cargo na igreja. O ministério é mais do que um título. Um ministério é mais do que uma tarefa. Organiza-se uma escala de voluntários para o revezamento semanal,
E cada um de nós se identifica com determinada atribuição das funções que fazem a igreja acontecer, e nós poderíamos incorrer no equívoco de reduzir o ministério que cada cristão recebeu no Senhor à sua pequena, e aqui eu não quero menosprezar, mas em contraste com o que ministério realmente é, não há outro adjetivo, a sua participação numa escala de revezamento de tarefas. Se fosse isso, conquanto isso seja muito importante, como veremos nesta mensagem, se fosse isso, dificilmente seria necessário escrever palavras tão contundentes quanto as palavras que Paulo aqui escreveu, cumpras, e a tradução literal diz, cumpras completamente. Não. Com toda certeza, evidentemente, ministério é mais do que tarefa. Ministério é mais do que servir, como eu disse, como voluntário numa escala de revezamento semanal. Inclui isso, mas não se limita a isso. Ministério é algo grande. Grande no sentido de amplo. E grandioso, no sentido de nobre, no sentido de elevado, no sentido de importante. Uma vez crentes, uma vez batizados no Espírito Santo, experiência simultânea à conversão, uma vez parte da família, do corpo de Cristo, da igreja de Deus, todos nós temos um ministério a cumprir. Um? Não, mais de um. Vejamos para os diferentes ministérios que estão presentes aqui nesta congregação. Por exemplo, qual é o ministério do pastor? Ora, o pastor prega. Não, pregar não é o meu ministério, pregar é a minha tarefa. Pregar é a tarefa para a qual eu me preparo de segunda a sábado, para no domingo, quando estou no púlpito, trazer a mensagem conforme o Senhor Deus instrui o meu coração. Estar aqui diariamente, a partir das 8 horas da manhã, para atender os irmãos, para conduzir reuniões, estar na casa dos irmãos, das visitas, nos pequenos grupos, no hospital, quando estamos com os enfermos, para orar com os recém-nascidos, no velório, no sepultamento, nos casamentos, na apresentação de bebês, nos aniversários. Não é isso o meu ministério. O ministério que Deus me confiou. Estas são as tarefas pelas quais eu cumpro o meu ministério. Para mim, servi-lo é um prazer. Para mim, poder estar presente nos momentos da vida dos irmãos é uma alegria. Atender um irmão no gabinete para orar por qualquer situação da sua vida, para mim é um privilégio inigualável. Fazer uma visita a um crente, para mim, é um prazer imenso. No entanto, sou consciente de que estas são as tarefas. Se eu posso usar esta palavra, não me entenda mal, não o ministério. O ministério que eu recebi do Senhor é cuidar desta igreja. É amplo. É algo que requer atenção constante, oração, e por isso, todo domingo sai aí nos pedidos de oração, um pedido para que você ore pelo pastor e ore. Eu encarecidamente peço, ore pelo pastor. Uma vez que repousa sobre mim, e prestarei contas a Deus por isso, o ministério de cuidar da igreja. Que a igreja siga fiel e firme aos preceitos da Escritura Sagrada, que a igreja cumpra nas limitações humanas, que a igreja cumpra aquilo que Deus quer que ela cumpra, e conduzir a igreja requer muitas vezes decisões difíceis, quando não, que devem ser tomadas, porque o ministério não é medido por aplauso, não é medido pela satisfação que algo produz. Repito, o ministério se traduz nestas palavras: cuidar da igreja, na pessoa do pastor. Meus irmãos que são esposos e esposas, qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério dentro de casa, no que diz respeito ao seu marido, à sua esposa? Nós poderíamos distribuir as tarefas. A tarefa dele é esta, é lavar a louça, é pôr o lixo para fora, é cuidar das finanças da casa, e a tarefa dela é fazer as compras, colocar as roupas na máquina de lavar, tirar, sacudir, passar, pôr no armário. Dividimos as tarefas. Não é este o ministério. O
O ministério, como eu tenho frisado com os irmãos nesta reflexão, é algo amplo e elevado. O ministério pode ser traduzido, sim, no que diz respeito à vida conjugal. O dever do marido é ser uma bênção na vida da esposa. Esse é o ministério. O dever da esposa é ser uma bênção na vida do marido. Esse é o ministério. Requer um conhecimento e uma sensibilidade muito fina, inclusive para perceber em que áreas é possível ser uma bênção encorajadora, uma bênção intercessora, uma bênção apoiadora, quando não, uma bênção de confronto. E quanto aos pais, qual é o ministério? O ministério é tirar a criança da cama, quando é pequena trocar a fralda, fazer mamadeira, levantar de noite para dar chupeta, trocar de roupa, dar banho, colocar no carro. Estou falando porque eu só tenho pequenas. Me dizem que quanto mais o tempo passa, mais complexa fica a tarefa. Levar para a escola, buscar a escola, entreter, porque uma criança em tédio é um assassino em potencial, desculpa a brincadeira. Alguém disse que é verdade. Mas não é esse o ministério. O ministério é tão mais profundo, amplo e elevado do que isso. O ministério é imprimir marcas indeléveis no profundo da consciência. O ministério é encaminhar. O ministério, como traduz a palavra de Deus, é inculcar os preceitos da palavra de Deus. O ministério é a formação desta pequena pessoa cujo cuidado Deus confiou a você e conduzir isso de tal maneira que possa receber a aprovação de Deus. Este é o ministério. Você tem um ministério enquanto crente, enquanto uma pessoa convertida e um servo de Deus. Você tem um ministério individualmente junto de Deus, que é o seu dever sacerdotal da intercessão. Talvez isso seja uma novidade para você. Mas no dia em que você nasceu de novo, no dia em que você se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, com o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, e recebeu de Deus o perdão dos pecados, um novo coração, uma nova vida, a reconciliação, a paz que excede todo entendimento, Deus também deu a você um ministério. Deus te ungiu com o Espírito Santo como sacerdote dele. E o sacerdote tem atribuições maravilhosas, reflita no que está escrito dentre as atribuições do sacerdote no Antigo Testamento, e todas elas têm alguma aplicação na sua vida. O sacerdote tem o dever de ser um intercessor. Orar, e orar não só por você. Orar, e não só pelos seus assuntos, mas colocar-se diante de Deus em intercessão por outros, súplica por aqueles que não são crentes e orar pela conversão deles, quer na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu convívio, em qualquer âmbito. Interceder por aqueles que estão em enfermidade, em provações, em privações, em quaisquer situações. A forma como nós transitamos entre aqueles que estão carentes da nossa intercessão, sem, no entanto, interceder, ressalta a importância deste versículo que o Senhor selecionou para a nossa reflexão esta noite. Nós precisamos atentar para o ministério que recebemos, nosso ministério da intercessão, nosso ministério do testemunho cristão, nosso ministério junto à igreja. E eu ainda não estou falando de servir nas atividades da igreja como voluntário, mas eu estou falando da principal atividade que cada um de nós faz, que é o oferecer culto a Deus, em conjunto com os nossos irmãos, dando testemunho. Eu já disse neste púlpito em outras ocasiões, que eu acho algo que carrega uma lição e um ensinamento, que nos países de língua inglesa o culto da igreja chame-se serviço, service. E isso se replica também em outros idiomas. O que está acontecendo não é uma apresentação,
é um serviço. Nós nos reunimos não para ser atendidos, mas para servir ao nosso Deus. De maneira que este é o critério pelo qual nós devemos avaliar e pautar a nossa participação do culto. Por exemplo, este culto que estamos agora oferecendo ao Senhor. Alguém dirá, esses cânticos, eu não gosto desses cânticos, eu preferia que cantássemos outros cânticos. Ou a forma como o culto acontece, eu preferia que o culto acontecesse de uma outra maneira, mas o culto não é para ti, querido, o culto não é para ti, não é para te agradar. O culto é para o Senhor. O culto é para agradar o Senhor. Tudo que fazemos aqui, devemos fazê-lo de maneira que aquele agradado seja Deus. Com toda certeza que a igreja não é uma prestadora de serviços religiosos para aqueles que pagam as taxas. A igreja é uma prestadora de culto ao Senhor Deus. Trabalha para Deus, empenha-se para Deus em realizar a obra de Deus. E nisto, cada um de nós é esperado. Cada um de nós tem ali o seu compromisso com Deus, com Deus, com Deus. A razão por que temos o salutar hábito de comparecer assiduamente ao culto é porque este é o nosso serviço, este é o nosso ministério. Oferecer culto é o nosso ministério a Deus. Então, eu quero novamente frisar estas palavras que nos induzem à reflexão esta noite. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Quer um ministério vocacional, por isso eu comecei falando pela pessoa do pastor, mas devemos destacar igualmente, como já falamos, o ministério que cada um de nós tem, como crentes, como irmãos uns dos outros, no zelo uns pelos outros, na intercessão mútua, no encorajamento mútuo. Isto é um ministério aos nossos irmãos, dentro de casa, como esposos, como filhos, como pais, em todos os âmbitos, setores, se a gente for usar esta palavra na nossa vida, nós temos um ministério a cumprir, e a Bíblia nos diz esta noite, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Até mesmo na condição de membros da igreja, ser membro da igreja é tanto um privilégio, quanto é um ministério, um encargo de servir. Quando nos apresentamos para nos tornar membros da igreja, e eu encorajo quem está me ouvindo esta noite, que ainda não se tornou membro da igreja, que eu faça, pois é bíblico fazê-lo. Mas quando nós nos tornamos membros da igreja, de uma igreja, desta igreja, é porque estamos assumindo um ministério junto com ela. É que nós usamos esta palavra, e não há mal em usar, quando nós falamos ministério de som, ministério de mídia, ministério de transmissão, ministério infantil, ministério de educação, ministério, etc, etc. Mas a verdade é que o ministério é a igreja é o ministério. Qual é o ministério? Igreja Batista Plenitude, esse é o ministério. Ela tem as suas tarefas, ela tem as suas atividades, a sua organização para que possa funcionar e trabalhar, mas o ministério, querido, o ministério é a igreja, da qual nós fazemos parte, a qual nós abraçamos. E como nós cumprimos esse ministério? Amando a igreja, intercedendo pela igreja, zelando pela igreja. Aliás, eu não preciso falar senão aquele texto que nós citamos aqui, todas as vezes que tem batismo nesta igreja, desde que temos caminhado juntos, todas as vezes que há batismos, nós nos lembramos de um texto, chamado o Pacto. E eu não vou ler todo o texto, mas eu quero fazer alguns destaques, especialmente no que diz respeito à igreja local. Andar sempre unidos no amor cristão. Trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do evangelho em todas as nações. Esse é o ministério. Este é o ministério.
ter cuidado uns dos outros, lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Ser membro da igreja é um privilégio, é um ministério. Ouça esse versículo mais uma vez. E dizei, atenta para o ministério. A Bíblia apresenta algo muito mais forte do que isto. Apresenta um ministério que recebeste no Senhor. Portanto, para agir, para fazer como Cristo agiria e faria, para os fins que Cristo determina, com a mais cristã das atitudes, e consequentemente, decorre disto, que o favor dele será conosco, com cada um de nós, amém, no Senhor, para que o cumpras, levado aos teus limites. Então lembre-se que este é o ministério que tu recebeste no Senhor. Quando Paulo encontrou-se nessa situação, Atos capítulo 18, estava pregando na cidade de Corinto, estava fazendo a obra, estava cumprindo o ministério que recebeu no Senhor naquela cidade, mas encontrando só dificuldades, só oposições. Seu espírito se abateu. Mas Jesus Cristo graciosamente lhe promoveu uma experiência maravilhosa. Quando Cristo foi ao encontro dele e disse, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e tenho muito povo nesta cidade, e esta experiência, este reencontro com Jesus Cristo, renovou o ânimo de Paulo para continuar cumprindo o seu ministério, o teu ministério, meu irmão, que tens de cumprir, que recebeste no Senhor, está no Senhor a fonte de todo vigor e ânimo, e entusiasmo, e alegria, e paz, para prosseguir, a palavra de Deus diz, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Atenta para que o cumpras. Qual é o seu ministério? E de que forma esta palavra leva você à reflexão? Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Lembre-se do propósito. Na minha experiência pessoal de vida, nada se traduz mais em cansaço do que a perda do propósito. Existe cansaço físico, quando a gente faz o trabalho pesado, a gente dorme, toma um relaxante muscular, dorme e no dia seguinte acorda novo e pronto para outra. Existe cansaço mental, quando a cabeça trabalhou a ponto de se exaurir. Os músculos não estão cansados, mas é como se estivesse. Mas existe um outro tipo de cansaço, que férias não resolve, que dormir não resolve, que ir lá para Santo Amaro não resolve. Olha que deve ser muito difícil. É um cansaço quando a nossa vida parece que não tem mais propósito. Quando é só uma repetição sem porquê, sem para quê. Isso cansa mais do que qualquer outra coisa. Cansa emocionalmente. Cansa a ponto de a gente se perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? Então vem o Senhor ao nosso encontro e nos relembra o propósito. Vem o Senhor ao nosso encontro e nos revigora, fazendo-nos novamente discernir qual é o propósito, qual é o porquê, qual é o para quê, e com este empenho, com este novo empenho, é que nós vamos e nos abraçamos e nos dedicamos novamente, ou como diz esse texto, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Por alguma razão, foi necessário escrever estas palavras. Como eu disse na introdução à mensagem, Paulo não iria expor o seu amado Arquipo, seu camarada, como ele o chama em Filemão, capítulo 1, versículo 2, Paulo não o iria expor ao embaraço, por um impulso, por uma tolice. Muito provavelmente,
Qualquer que fosse a causa destas palavras, era algo que estava comprometendo que Arquipo, este irmão que temos em Cristo, que já está na glória, cumprisse o seu ministério no Senhor. E aqui, uma vez que nós já entendemos que esta verdade, este versículo 4:17 pertence a todos nós, não é difícil nós imaginarmos o que pode ter feito esmorecer, abater o seu ânimo. Talvez embates que produziram cansaço dessa natureza. Talvez o foco se perdeu. E isso se traduz, como eu mencionei, se traduz em um completo, a gente se sente completamente desatinado. Talvez o foco se tenha perdido em distrações, ocupações em demasia, cada uma exigindo atenção, cada uma apresentando-se apressadamente com cobranças, fazendo com que em meio a tanta coisa de imediato se perdesse de vista o principal. Quem de nós não se identifica com essa realidade? Quem de nós? Que no meio às muitas coisas que fazemos do nosso dia a dia, tantas tarefas que exigem a nossa atenção, sempre indo daqui para lá, de alguma responsabilidade para outra, podemos igualmente perder de perspectiva aquilo que é realmente importante. Ah, irmãos, como é fácil, não é verdade? Como é fácil dar esse escorregão. Talvez Arquipo tivesse sofrido algum abalo emocional, alguma contrariedade, alguma injustiça, alguma intriga que estivesse pesando sobre o seu coração. Talvez Satanás estivesse obtendo alguma vitória temporária sobre ele. São tantas as coisas que podem ter acontecido a Arquipo, que são as mesmas que podem acontecer comigo e contigo. Se nós não atentarmos para o ministério que recebemos no Senhor, o preço a pagar é o de vivermos a nossa vida, aí sim, num verdadeiro desatino. Fazendo algo aqui, algo ali, ocupando o nosso tempo, gastando o nosso dinheiro, entretendo o nosso pensamento. Isaías, o profeta, traduziu isto: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Enquanto eu estou aqui, estou aproveitando o que tem aqui, mas de fato, propósito, curso, razão, não sei o que é isso. Não é assim que Deus quer que vivamos. Não é assim que Deus quer que vivamos. A vida de um crente em Cristo Jesus tem, e graças a Deus por isso, propósitos grandes o suficiente para continuarmos seguindo em frente no cumprimento destes propósitos que vêm de Deus. São os ministérios que Deus confiou, aquilo de importante, de precioso que Deus deixou nas nossas vidas. Há razões para acreditar, quando estudamos sobre este Arquipo na Bíblia, ele aparece só aqui e no outro versículo na carta de Filemão. Há razões para acreditar que esse beliscão de Paulo surtiu efeito, porque quando ele aparece de novo na carta de Filemão, ele é chamado de meu camarada, de companheiro, de alguém que aparentemente se levantou para continuar cumprindo o seu ministério a partir da orientação amorosa que recebeu aqui. Em pesquisa a esta mensagem, ainda pesquisei um pouco. Da mesma maneira como nós podemos, isso pode acontecer com qualquer um de nós, perder de vista o ministério que recebemos no Senhor, então também quer dizer que nós podemos redescobrir, que nós podemos reencontrar estes propósitos santos, que nós podemos nos levantar de um período de prostração carnal. Servo de Deus, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Meu irmão, minha irmã, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, para que o cumpras. Enquanto servo de Deus, compareça perante Ele para cumprir o seu ministério de cristão. Enquanto pai ou mãe,
Não se canse de ser bênção, de ser exemplo, de dar exemplo, de interceder, de aconselhar. Enquanto marido e esposa, não tire de vista nem por um minuto o propósito do seu casamento, que não é ser feliz, mas ser uma bênção para o seu esposo, para a sua esposa. Este é o propósito, esta é a razão, este é o fundamento. Membro da igreja, que tem um ministério como membro da igreja, ponha-se no serviço do Senhor Deus para servi-lo e para edificar a igreja do Senhor aqui. É claro que eu estou falando de algo que, sendo maior do que as tarefas voluntárias, também as inclui. Apresente-se para servir nos trabalhos da igreja e assim comece a contribuir. Mas a sua presença nos cultos, a sua intercessão, o seu amor pela igreja também contribui para que a igreja seja edificada. Este também é o ministério que recebeste no Senhor. Este também é o ministério que recebeste no Senhor. No dia 2 de agosto de 2014, na Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte, eu fui consagrado ao ministério pastoral. Eu me coloquei de joelhos. Os pastores que estavam presentes impuseram sobre mim as mãos, toda a igreja intercedeu e naquele dia eu fui consagrado ao ministério pastoral. Você não foi menos consagrado do que eu ao ministério que o Senhor te confiou. Todo cristão é um consagrado ao ministério. Todo cristão foi consagrado e ungido por Deus para cumprir o ministério que recebeu no Senhor. Eu quero concluir esta noite compartilhando com vocês, e isso não é novidade da minha parte, compartilhando com vocês a história de um hino. Só de vez em quando eu faço isso, não é verdade? Este é um dos hinos de minha particular predileção, embora não seja muito conhecido. Ele diz assim, e o português é um pouco antiquado, convém atualização. Ele diz assim: não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Como eu disse, o português é um pouco antiquado. Não somente para fazer um feito singular, quer dizer, não só para as coisas grandes e importantes. É mister agir com muito ardor. A palavra mister significa é necessário. Então está dizendo, não é necessário empenhar-se só naquilo que é grande, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Ó, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Por maior que seja o teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. O hino em si já é muito eloquente, mas a história por detrás do hino também é tocante. Uma filha que tinha uma voz maviosa, suave, sonora, doce, crente em Jesus Cristo, o seu desejo era apresentar a sua voz para cantar ao Senhor. E ela queria ser uma missionária musical, itinerando e cantando os louvores do Senhor. Reconheçamos, é um propósito válido. Só tinha na sua vida o seu pai e a mãe já falecida. Quando prestes a sair para abraçar este sonho, o pai enfermou-se e ela teve de viver no cuidado do pai. Se alguém aqui já viveu esta experiência ou em sua família há alguém em enfermidade que precisa de cuidados constantes, sabe o desafio que é. As exigências elevadas do desafio no que diz respeito ao emocional, para não dizer qualquer outra área da vida. Toda a vida tem que se conformar a este propósito. Ela não tinha, senão nasci para cumprir o ministério que recebeu do Senhor. No entanto, testemunhou que o seu coração abateu-se deveras. Ela se tornou uma pessoa prostrada, perdeu a alegria em viver. Fazia as tarefas, mas estritamente as tarefas. No transcurso de algum tempo,
No entanto, à medida que a graça de Deus também foi prevalecendo sobre o seu coração, a história como ela a contou foi que enquanto estava lá cuidando do pai enfermo e fazendo a sua comida, ou vestindo, ou fazendo qualquer outra necessidade, ela cantou. Cantou. O pai enfermo emocionou-se e disse: há tantos anos, minha filha, que eu não te escuto cantar. E daquele dia em diante, seu nome era Aida Ogden. Ela entendeu que este era o seu ministério. Não a tarefa, mas o ministério para cumprir no Senhor. Não somente cantava sempre enquanto servia a Deus, porque entendeu que o que estava fazendo para Deus. Mas escreveu este hino que agora ganha uma nova dimensão nas suas palavras, e o seu refrão diz: brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Meu irmão, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Torne a fortalecer as mãos que estão caindo e os joelhos que estão dobrados, que estão fracos, como diz a carta aos Hebreus. Que o Senhor Deus, na sua infinita bondade, dê a todos nós discernimento do nosso ministério, do ministério de cada um de nós, e do propósito a ser cumprido. E então guarde no seu coração, mais uma vez, antes de orarmos estas palavras: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Oremos. Deus de amor e de toda misericórdia, Deus de graça, Deus bondoso, nós vimos a Ti em nome de Jesus. Grato, Senhor, pelo culto esta noite, e grato, Senhor Deus, pela reflexão que Tu nos propuseste. Vimos pedir a Ti, Deus, misericórdia, para guardar a Tua palavra em o nosso coração e para dar ouvidos àquilo que dirigiste a nós, o Teu povo, esta noite. Pedimos-te, Senhor Deus, que pelo agir do Teu Espírito nos dês discernimento a cada um, qual é o ministério que recebemos do Senhor. Que renove, Senhor Deus, no coração de cada um e de todos, oramos aqui por nós próprios e uns pelos outros, que renoves em nós, Deus, o propósito em cumprir este ministério, a alegria, Senhor Deus, o senso de privilégio que é fazer algo contigo e para Ti, e que o Senhor nos leve em frente, Deus, em frente, em casa, no trabalho, na igreja, dando testemunho, servindo, no casamento, nos filhos. Que o Senhor nos leve adiante, Pai Santo, cumprindo o ministério que recebemos no Senhor. Levanta-nos, Senhor, onde temos caído. Perdoa-nos, Senhor, naquilo que temos transgredido. E dá-nos graça, Senhor, dá-nos graça para praticar aquilo que o Senhor esta noite nos falou. Obrigado pela semana que está iniciando. Que seja da Tua vontade, Deus, nos guardar na Tua presença, muito próximos de Ti. Que seja, Pai Santo, da Tua vontade nos abençoar. Que seja, Senhor, do Teu agrado, nos guardar de todo o mal e nos preservar na Tua presença até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.